Olá! Hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso curso de agrotóxicos, abordando aspectos gerais de diagnóstico e tratamento das intoxicações por agrotóxicos. Nós vamos começar com os inseticidas organofosforados, que ainda são responsáveis por um grande número de intoxicações moderadas e graves no nosso meio. Alguns exemplos de organofosforados são o conhecido malation, o cloropirifos, o diazinon e o parachon. Quanto à toxicocinética, os organofosforados são muito bem absorvidos pela via digestiva, respiratória e também pela via cutânea, que no caso das exposições ocupacionais são a mais importante via de exposição e contaminação dos trabalhadores. Após absorvidos, os organofosforados são amplamente distribuídos no organismo e têm poder então de atravessar a barreira hematoencefálica e também placentária. Eles sofrem então metabolismo pelas enzimas microsomais hepáticas e pelas paraoxonases, e algumas formas de organofosforados podem então sofrer oxidação da forma tion para a forma oxon, que são ainda mais tóxicas. Os organofosforados após metabolismo são eliminados pela urina num prazo máximo de até 48 horas após a exposição. E como agem então os organofosforados no organismo? Eles inibem então as enzimas colinesterases, levando ao acúmulo da acetilcolina nas sinapses colinérgicas, muscarínicas e do sistema nervoso central. Existem dois tipos de enzimas colinesterases. A primeira, acetilcolinesterase, também conhecida como colinesterase verdadeira ou colinesterase eritrocitária, e a butirilcolinesterase, também conhecida como pseudocolinesterase ou colinesterase plasmática, esta segunda sofrendo então uma influência de outros fatores, como uso de anticoncepcionais orais, alcoolismo, gestação, que também podem reduzir então a dosagem dessa colinesterase. Como nós podemos visualizar na figura ao lado, os organofosforados inibem então as colinesterases, levando ao acúmulo da acetilcolina nas sinapses, o que leva então ao aumento do efeito desse neurotransmissor. E quais seriam os principais sinais e sintomas das intoxicações por organofosforado? Nós podemos dividir o quadro clínico em diferentes síndromes ou apresentações. Na síndrome colinérgica ou muscarínica, nós podemos ter manifestações leves como dor abdominal, náuseas, vômitos e tontura. Na moderada, nós vamos ter então cialorreia, hipersecreção brônquica, sudorese, visão borrada, miose, que é um sinal importante de intoxicação por organofosforado, broncoespasmo, hipersecreção brônquica e dispneia. Já na grave, nós vamos ter bradicardia, hipotensão, incontinência urinária fecal, edema pulmonar e insuficiência respiratória. Já na síndrome nicotínica, nós vamos ter fasciculações, tremores, taquicardia e enfraquecimento muscular generalizado. Além das manifestações nicotínicas e muscarínicas, nós vamos ter os efeitos do sistema nervoso central, como cefaleia, confusão mental, tontura, depressão cardiorrespiratória, convulsões e até mesmo coma. Existe também um quadro raro que ocorre cerca de 1 a 7 dias após a intoxicação aguda, que é conhecida como síndrome intermediária. Esta síndrome é caracterizada por fraqueza muscular proximal e paralisia dos nervos cranianos. O paciente apresenta então dificuldade de movimentar e levantar a cabeça, fraqueza da musculatura da face e proximal, oftalmoparesia e paralisia da musculatura respiratória. Esta síndrome apresenta uma toxicodinâmica ainda desconhecida e não responde nem à atropina nem à pralidoxima, o que gera então uma alta letalidade. Outra síndrome que também pode acontecer é a polineuropatia tardia, que é uma polineuropatia predominantemente motora, caracterizada então por fraqueza muscular progressiva, que pode evoluir para quadros de paralisia flácida.
A polineuropatia tardia ocorre de 1 a 3 semanas após o episódio da intoxicação aguda, mas também está descrita após a exposição crônica aos organofosforados. A recuperação clínica desta síndrome pode ser lenta, levando semanas a meses ou até mesmo incompleta. E a sua toxicodinâmica ainda não está bem conhecida, mas envolve então a inibição do que a gente chama de esterases neurotóxicas do sistema nervoso. Além destas síndromes e manifestações clínicas descritas, nós temos também alterações neuropsiquiátricas que podem ocorrer após a exposição aguda ou após a exposição crônica aos agrotóxicos organofosforados. Algumas dessas manifestações já foram comentadas no módulo 2 e incluem depressão, ansiedade, irritabilidade, alterações de memória, alterações cognitivas, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e neuropatias periféricas. Também é importante reafirmar que 2 organofosforados, o malation e o diazinon, foram recentemente classificados como prováveis carcinogênicos pela IARC. Com relação ao diagnóstico laboratorial, a intoxicação por organofosforado é caracterizada por uma depressão de 50% da colinesterase plasmática e 30% da eritrocitária. E quando o trabalhador estiver trabalhando diretamente exposto a agrotóxicos, o ideal é que ele seja afastado dessa exposição por um período mínimo de 30 dias para avaliar a colinesterase plasmática. Para um adequado monitoramento dos trabalhadores, é importante observar que a colinesterase plasmática leva um período de 4 a 6 semanas para retornar aos valores basais, enquanto que a eritrocitária pode levar de 90 a 120 dias. Outro aspecto a ser observado é o possível efeito rebote que ocorre com a colinesterase plasmática entre o 10º e o 20º dia após a exposição. No Rio Grande do Sul, a dosagem de colinesterase plasmática está disponível pelo Sistema Único de Saúde e é realizado pelo Laboratório Central do Estado. Considerando então o efeito rebote da colinesterase plasmática, é recomendado que essas coletas ocorram até o 10º dia após o início da exposição. O tratamento por intoxicações por organofosforados inclui então medidas gerais e específicas. Como primeiro passo, nós devemos desobstruir e aspirar vias aéreas e manter função respiratória e cardiovascular. Considerando que os organofosforados são bem absorvidos pela pele, é de fundamental importância que as roupas contaminadas sejam prontamente retiradas, seguidas de banho com água corrente e sabão. Nesse sentido, é importante também que os profissionais de saúde se protejam utilizando luvas e roupas impermeáveis. No caso da ingestão de organofosforados, está indicada, então, a lavagem gástrica com o cuidado de proteção das vias respiratórias e, se necessário, a intubação orotraqueal prévia. A lavagem gástrica está contraindicada em algumas situações, como no caso do produto ser diluído em solventes orgânicos ou produtos corrosivos, ou no caso deste paciente apresentar um risco adicional de sangramento, como é o caso de cirurgias gastrointestinais prévias ou coagulopatias. E considerando então a dificuldade de quem está fazendo o atendimento em saber se esse organofosforado foi ou não diluído em solventes orgânicos, por exemplo, é recomendado que antes de fazer a lavagem gástrica, sempre se ligue para o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, que poderá dar, então, informações mais adequadas para cada caso de agrotóxico organofosforado. Além da lavagem gástrica, também está recomendado, nos casos de ingestão de organofosforados, o uso de carvão ativado, que vai absorver, então, o agrotóxico no trato gastrointestinal. Como tratamento específico da intoxicação por organofosforados, nós vamos ter então a atropina, que é um antimuscarínico e vai ser de fundamental importância principalmente para a melhora da função respiratória. A dose de atropina indicada é de 2 a 5 mg, que pode ser administrado tanto endovenoso como intramuscular, e é importante que se repita de 5 a 10 minutos até a melhora da função respiratória.
Após a estabilização do paciente, as doses de atropina poderão ser diminuídas e espaçadas de acordo com a resposta de cada indivíduo e mantidas por um período mínimo de 24 horas. Outra medicação que nós podemos utilizar é o Contration ou pralidoxima, que é o antídoto que vai então reverter essa inibição da colinesterase pelo organofosforato. Outro grupo de inseticidas que merece destaque são os carbamatos, que são produtos também inibidores das colinesterases, mas de maneira reversível. Alguns exemplos de inseticidas carbamatos são o Aldicarb, o Carbaril e o Carbofuran. Assim como os organofosforados, os carbamatos apresentam uma boa absorção dérmica, gástrica e respiratória. O quadro clínico é muito semelhante ao grupo anterior dos organofosforados, só que a duração dos sintomas é mais curta, considerando então que a inibição das colinesterases também ocorre de uma maneira reversível. Nos carbamatos não ocorre nem a síndrome intermediária, nem a polineuropatia tardia. E além dos efeitos relacionados à inibição da colinesterase, estão previstos outros agravos, como teratogênese, desregulação endócrina e hepatopatia. Com relação ao diagnóstico laboratorial, nós também temos a disponibilidade de realizar as colinesterases, só que nesse caso a dosagem deve ser feita logo após a exposição, considerando então que é uma inibição reversível. O tratamento das intoxicações por carbamatos vai ser semelhante ao dos organofosforados, dependendo da gravidade de cada caso. No entanto, a pralidoxima não funciona como antídoto. Então, nós terminamos aqui a parte de inseticidas inibidores das colinesterases e na próxima aula nós vamos falar dos demais inseticidas. Até lá!